Fala, friends, vou te contar um segredo. Deu play no vídeo, te convido a vir até o final. Por quê, Curió? Porque o segredo é que esse vídeo vai fazer você entender tudo de função do primeiro grau. Então vamos começar. Lembrando, se quiser estudar no curso de completo de matemática, é só clicar aí na descrição. Agora vamos. Função do primeiro grau. Curió, f de x igual a x mais b. Mas por que ela é do primeiro grau? Porque o maior grau da incógnita é 1. X elevado a 1, até porque se fosse x elevado a 2, ela seria do segundo grau. E daí, Curió? E daí que é muito importante você saber para a sua prova os coeficientes, a nomenclatura de cada um deles. O coeficiente, que é o valor que acompanha o x, ele recebe o nome de coeficiente angular. Pegou? Anota. Coeficiente, ou seja, o valor que acompanha o x, recebe o nome de coeficiente angular. E o valor que está sozinho aqui, Curió, quem é? Ele é o coeficiente linear, também chamado de termo independente. Curió, mas eu quero mais informações. Olha outra informação muito importante. Friends, f de x é o mesmo que y. Logo, você pode reescrever aqui com a estrutura y igual a x mais b. Eu prefiro escrever dessa forma vermelha, perfeito? Então, tá aqui a azul, tá aqui a vermelha. Curió, mas se caísse na prova assim, me diga quais os coeficientes angulares e lineares, dado esse exemplo aqui. Olhando para o exemplo, você tem aqui, ó, o valor que acompanha o x é o menos 2. Logo, menos 2 é o meu coeficiente angular. Eu venho aqui e coloco a igual a menos 2. E quem é o b, Curió? É o valor que está sozinho, é o termo independente. Eu tenho aqui meu coeficiente linear ou termo independente igual a 3. Até aqui foi? Tranquilo? Anotou que y é igual a x mais b? Agora vamos prosseguir. Lembrando, depois dessa explicação eu vou explicar gráfico de função do primeiro grau sem apagar. Sem apagar? Não, melhor. Vou apagar e sem corte no vídeo, ao vivaço, diretão para você. Então vamos nessa. Função crescente e decrescente. O que você precisa saber? A função crescente, o coeficiente angular dela é positivo, é maior que zero. Curió, eu só aprendo com exemplos. Me dá um exemplo. Tá aqui, ó. Um exemplo de função crescente seria y é igual a 3x menos 7. Y é igual a x mais 3. Reparem, em ambos o coeficiente angular é maior que zero. Aqui o coeficiente angular é 1, aqui o coeficiente angular é 3. Ambas funções são funções crescentes. E para ser decrescente uma função, Curió, o coeficiente angular ele é negativo, ele é menor que zero. Exemplo de função decrescente, y é igual a menos x mais 5, y é igual a menos 2x menos 3. Em ambos, o coeficiente angular é negativo. Aqui, ó, se é menos x, é sinal que é o menos 1 que acompanha o x. E aqui, no caso, o coeficiente angular é menos 2. Ambos são funções decrescentes. Curió, e como eu vou achar na prova raiz de uma função do primeiro grau? A raiz de uma função, anota, é o valor de x que anula o y. Mentira, te digo verdade, isso mesmo. A raiz, ela é o valor de x que torna o y nulo. Curió, posso anotar isso agora? Pode anotar. A raiz, ela é o valor de x que torna o y igual a zero. De cabeça, eu te convido a achar a raiz dessa letra A. Qual é a raiz dela? Pensa, qual o valor que eu substituo aqui no x que anula essa parte aqui, ou seja, que faz o y dar zero? Qual é? É o 3, né? Porque 3 menos 3 dá zero. Então, 3 é raiz dessa função. Curió, acertei? Acertou. Só que como você vai calcular isso na prova? Para achar a raiz, faz esse bizu que eu coloquei aqui, ó. Vem e chama o y de zero e procura qual é o x. Automaticamente você vai estar achando a raiz. Tá aqui, ó. Chamei o y de zero e substituí aqui no y. E agora é só achar, ó. 0 igual
a x menos 3, jogo menos 3 para cá, ó. Trouxe para cá, ó, ficou 3 positivo. 3 igual a x. Curió, não tinha que jogar o x para cá? Friends, se eu falo 3 igual a x ou x igual a 3, é a mesma coisa. Então, trouxe o 3 para cá, ficou 3 igual a x. Ah, Curió, eu prefiro falar que x igual a 3. Tudo bem, mesma coisa, a raiz é 3. Curió, eu quero que você faça o gráfico dessa função e dessa função. Vamos fazer agora. Mas antes, vamos achar a raiz dessa daqui. Reparem, eu escrevi f de x, mas eu quero te convidar a lembrar dessa explicação aqui, ó. F de x é o mesmo que y. Logo, você pode reescrever, se você quiser se sentir mais à vontade, o y sendo menos 2x mais 4. E aí, no lugar do y, o que eu tenho que fazer para achar a raiz? Chamar o y de zero e repetir para buscar quem é o x. Aqui é menos 2x, vem para cá, troca o sinal, fica 2x igual a 4, logo x igual a 4 dividido por 2. A raiz aqui é 2. Ou seja, o 2 sendo substituído aqui, isso é a prova real. Se eu quiser substituir o 2 aqui, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 4, 0. Confirmei, o y deu 0, logo 2 é a raiz da função. Vou apagar, cadê meu apagador? Está aqui e vamos fazer agora o gráfico dessas duas funções. Saí, você deu print, voltei e continuei. Agora o gráfico daquelas duas funções. Curió, eu sou perdidaço para gráfico de função de primeiro grau. Como eu faço? Olha o bizu que eu vou te dar. Olha o bizu, gráfico da função do primeiro grau. O bizu é o seguinte, você vai pensar desta forma, vem comigo. Tá aqui, ó, y é igual a ax mais b, sua função vai ser assim. Olha o bizu que eu vou te dar, igual a esse não tem. Essa é a dica, sempre o gráfico, que é uma reta inclinada, né? O gráfico corta o eixo y no valor de b, ou seja, no valor do termo independente. Então, o gráfico corta o eixo y no valor de b. Curió, já faz o esboço aqui para mim. Tá aqui, ó, eixo y sempre vertical, eixo x sempre horizontal. O gráfico sempre corta o eixo y no valor de b. Eu vou fazer um exemplo aqui para você, ó. Aqui, ó. Pá, eu posso afirmar que aqui vai ser o valor do b. E onde ele vai cortar o eixo x? Sempre na raiz. Curió, mentira, te digo verdade. Ele vai cortar o eixo x sempre na raiz. Aí vem você e fala, Curió, esse é o bizu? Sim, você precisa, para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta inclinada, de apenas 2 pontos. Então, um ponto já está aqui, que é onde corta o eixo y, e o outro ponto você vai achar achando a raiz, como eu expliquei. Vamos fazer o gráfico desse exemplo aqui embaixo, aqui, ó. Desse exemplo, tá aqui, ó. O gráfico da letra A. Então, primeiro gráfico. Vou botar aqui primeiro gráfico. Curió, quero ver se vai dar certo isso que você falou. Vamos fazer o gráfico da função y é igual a x menos 3, que é essa daqui. Primeira dica que eu dei para você é o quê? Tá aqui, ó, o eixo x, vou fazer aqui, x horizontal, y vertical. Curió, eu posso? Pode. Já esse valor é onde corta o eixo y. Pode botar já aqui, ó, corta no menos 3. Então, vou botar aqui para baixo, aqui, ó, menos 1, menos 2. Aqui é minha pontinha, é minha bolinha, ó, meu ponto, menos 3. O gráfico vai cortar aqui. E onde corta o eixo x? Na raiz. Como eu acho a raiz, friends? Acabamos de fazer. Achei a raiz igualando o y a 0 e a raiz deu 3. Então, corta o eixo x no 1, 2, 3. Aqui, ó, o gráfico aqui está. Curió, é só isso, só isso. Cortou na raiz, que é 3, está aqui, nós achamos, é o mesmo exemplo. E cortou o eixo y no valor de b. Esse é o néctar supremo. Curió, para essa daqui não vai dar certo não. Essa eu acho que vai falhar. Então, menos 2x mais 4. Vamos lá. O mesmo exemplo, ó, vou dividir aqui, ó, y igual a menos 2x mais 4.
Onde vai cortar o eixo y? No valor de b. Então, o termo independente é onde corta o eixo y. Perfeito? Então, tá aqui, ó, eixo y, eixo x. Então, corta o eixo y onde? No 4, ó. 1, 2, 3, 4. E corta o eixo x onde? Na raiz. Curioso, eu esqueci. Como acha a raiz? A raiz é só chamar o y de zero. Chamou o y de zero, a gente acha o x. Ficou assim, ó. Vou fazer ela rapidinho que nós já tínhamos feito. 2x igual a 4, x igual a 2. Então, 1, 2. Corta aqui. Tá aqui o meu gráfico. Curioso, mentira. Te digo verdade. Você já aprendeu a construir o gráfico da função do primeiro grau. Lembrando, quando A for positivo, que aqui no caso A é positivo, ó, o A é 1. Quando A for positivo, a função é o quê? Crescente. Se ela é crescente, ela sobe o morrinho. Crescente, sobe o morro. Curioso, mas aqui o A, ele é negativo. A função é o quê com A negativo? Decrescente. Ela desce o morrinho. Pegou? Curioso, quando... Posso dar o print, Curioso? Agora, dá o print. Deu? Show. Curioso, quando cair assim, ó, ele me pediu o valor da função. O que que eu faço? Quer um exemplo? Quando pedir o valor de f de x, tá? Eu te dou aqui, ó, f de x é igual a menos 5x mais 3. E te pergunto, quanto é f de 10? Olha o bizu, friends. Se eu te perguntei quanto é f de 10, eu quero o valor de x sendo 10. É só isso, curioso? Sim, eu quero, ó, o domínio, o valor de x sendo 10, eu substituo ali, é igual uma balança. Você tem que manter o equilíbrio. Se você quer o f de 10, você quer que o x seja 10. Ou seja, se ele é 10 desse lado, ele é 10 também desse. Então você repete o menos 5, que multiplica 10, que é no lugar de x, mais 3. E aí, curioso? E aí, f de 10 é igual a menos 5 vezes 10, menos 50, mais 3. Logo, f de 10 é igual a menos 47. Isso quer dizer o quê, curioso? Quer dizer que quando x for 10, o y será menos 47. E, curioso, peguei, até porque no início da aula você falou que f de x era y. Logo, se x for 10, o y é menos 47. Friends, essa é uma aula especial para você. Vamos com tudo, rumo ao topo sempre. E se você chegou até o final da aula, comenta. Leg grau. Essa é a senha, leg grau. Eu quero ver se você assistir até o final. Tamo junto e a plataforma completa é só ir na descrição e vamos com tudo. Dá o print, quadro é seu, leg grau.